dia, boa tarde, bem-vindos. Estamos felizes de ter vocês aqui conosco, falando sobre o tema dobrando a aposta na natureza, falando sobre o estado do investimento em soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica. Eu sou Janet Gemi. Eu estarei aqui monitorando e moderando, perdão, este webinário. A água está no cerne de tudo, na nossa saúde, na nossa alimentação, nas economias, e impacta nossas casas, nossos data centers e as redes elétricas. Parte do mundo, a água também é a face mais visível das mudanças climáticas. No ano passado, nós vimos inundações e secas devastando vidas e sobrecarregando sistemas hídricos. Existe uma urgência de construir resiliência em nossa infraestrutura hídrica. A natureza As soluções baseadas na natureza têm a restauração das áreas úmidas, com proteção das florestas e aprimoramento de práticas agrícolas com custo baixo e benefício para diferentes projetos. Quando combinadas a infraestrutura construída, como as barragens, elas podem fortalecer as comunidades e ecossistemas contra as mudanças climáticas. Forest Trends começou a monitorar o financiamento direcionado à natureza em 2010. Temos o relatório publicado em 2016 e estamos felizes com a parceria com o Nature Conservancy para produzir esse relatório que representa a avaliação global mais abrangente até o momento sobre investimentos em natureza para a segurança hídrica e perguntas-chave: quem está investindo, para onde o dinheiro está indo e o que está impulsionando o crescimento. Uma conclusão importante, como vocês viram aqui no título do evento, é que o investimento nas soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica dobrou, criando novas oportunidades e mais questionamentos. Então vamos falar sobre tudo isso hoje. Hoje temos dois autores do relatório conosco e pessoas de diferentes partes do mundo falando sobre as ações. Esperamos que isso traga mais investimentos e mais cuidados para a segurança hídrica. Antes de começarmos, tem algumas anotações para vocês. Primeiro, temos interpretação disponível para vocês em português, francês e espanhol. Você vai clicar no globo, no ícone do globo, para acessar o idioma que você quer. Os falantes de inglês vão usar o canal de inglês. Temos também a parte de perguntas e respostas, e você pode enviar perguntas que você quer que seja respondida. Vamos tentar responder o máximo possível de perguntas e agradecemos muito também para os nossos parceiros e patrocinadores para que esse evento tenha acontecido, falando de alguns como Microsoft, Coca-Cola, Fundação Alumbra Innovations. Agradecemos muito o apoio de vocês. Bom, finalmente, agradecemos a todos vocês por estarem aqui e estamos muito empolgados para mostrar esse relatório para vocês. Vamos começar. Agora, eu quero apresentar para vocês alguém que está no cerne de tudo isso desde o início, a nossa autora principal deste relatório, Mia Smith. Ela é gestora de formação, ela é engenheira de formação e gestora do programa de Iniciativa Global para a Água, da Forest Trends. Ela passou pelo último ano trabalhando em nossa equipe global, com muitos parceiros e pesquisadores para monitorar onde vai o investimento e quem está investindo e o que impulsiona as mudanças. Ela vai explicar tudo para vocês agora. Obrigada, Jena. Bom, bom dia, boa tarde, dependendo de onde você está no mundo. Eu estou realmente empolgada para mostrar para vocês os achados deste relatório, falando sobre as soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica. Nós fizemos isso com a ajuda de várias mãos e tivemos um grupo fantástico, membros também do corpo da diretoria que trabalharam bastante para que pudéssemos entender os achados que tivemos. Pessoas focadas em diferentes geografias e diferentes partes do mundo.
Bom, só para trazer um apanhado geral, eu vou falar do escopo, vou falar de uma visão geral global, falar das tendências principais, olhando para quem está investindo, os mecanismos, como estão investindo e, finalmente, a minha parte favorita do relatório, que é as tendências por região geográfica, com diferentes programas e tendências que vemos em diferentes partes do mundo. Depois, vou passar para Brooke Atwell, da Nature Conservancy, que vai trazer recomendações-chave para os resultados do relatório. Bom, o que é que temos aqui? O que é que cobre esse escopo? É, essa foi a avaliação mais abrangente sobre ah, as soluções baseadas na natureza, incluindo 140 países. Eu continuo a falar que essas vamos falar muito das soluções baseadas na natureza no relatório e na apresentação. Nós olhamos para iniciativas que cumpriam três critérios. Primeiro, projetos que eram apoiados diretamente por investimentos em loco, intervenções em loco, também a implementação de atividades de implementação, seja a plantação de árvores ou a preservação de mananciais. Então, esforços que levaram às implementações. O segundo é a intervenção que aconteceu tanto na água doce, ecossistema de água doce, de água salobra e terrestres, tendo impactos na água doce e também na água salgada, em ambientes marinhos, mas não, nós excluímos aqui essas áreas. E o terceiro, intervenções que têm um objetivo exclusivo na segurança hídrica. Nós avaliamos se esses projetos precisariam de um objetivo de segurança hídrica ou não, se, se tinham impactos nos mananciais aquáticos. É importante entender que nós não fizemos nenhuma avaliação da efetividade desses projetos, né? Neste relatório, isso não estava no escopo. Nós só monitoramos a quantidade de investimento que estava indo para essas intervenções. Então, por que nós fizemos este relatório? Nós temos visto, temos visto muitas crises hídricas no mundo, com inundações e secas impactando a sociedade e também a produção de alimentos, o que impacta na infraestrutura, na perda de vidas humanas e um decrescimento da biodiversidade. E essas soluções com base na natureza podem trazer opções para essa crise, como a conservação de áreas alagadas, reflorestamento, que também faz parte desse relatório, como oferecendo benefícios como um reabastecimento das águas subterrâneas, regulação do clima regional, a melhoria dos fluxos em períodos secos. E é por isso que nós queremos entender aqui no webinar, estamos trabalhando em um espaço que as pessoas têm interesse em aprender. Temos muitas conversas sobre essas soluções baseadas na natureza. E isso traduz em investimentos em loco. Então, é por isso que nós tivemos esse esforço de monitorar, em buscar essas iniciativas. Aqui vemos que os investimentos globais em segurança hídrica duplicaram na última década. Vendo aqui, em 2023, 49 bilhões de dólares, tendo um crescimento em diferentes áreas geográficas que nós estudamos. E vale a pena mencionar aqui, antes de falar de outras tendências, podemos capturar nos programas e projetos e esperamos que esses números sejam conservadores, mas acreditamos que essa coleta de dados foi robusta o suficiente para entender as maiores tendências que estão acontecendo. Olhando em diferentes regiões geográficas, quais estão crescendo mais rápido, quais têm um crescimento mais robusto, apesar dos números serem conservadores.
A China, os Estados Unidos e a União Europeia são as três economias que têm a maior parte dos investimentos em 2023. Nós temos aqui no gráfico o crescimento em diferentes regiões e os tamanhos dos investimentos. Vocês veem que esses três bolas aqui no topo, mas o que vemos é que as outras regiões têm experienciado um crescimento bem maior em comparação com a tendência global. Nós vemos um crescimento muito grande na África, foi um crescimento de 5 vezes na última década. A Oceania também, a América Latina e Caribe, especialmente no Peru, teve um aumento de 7 vezes. E na África do Sul e Nova Zelândia também temos programas interessantes que reconhecem os benefícios ambientais desses projetos, mas também a questão de empregabilidade nas comunidades locais, o programa de águas na África e também na Nova Zelândia, trazendo emprego para as comunidades locais. O que é que temos no design desses programas? Como nós vimos essas iniciativas priorizando iniciativas na área florestal e pecuária. Temos uma gestão de florestas e também uma criação rotativa de gado, tendo uma qualidade melhor de água ao longo do ciclo, e isso é muito importante para os mananciais, especialmente os ecossistemas aquáticos. Nós também monitoramos os objetivos de segurança hídrica, pensando nas inovações, e percebemos que a redução do excesso de água ou de inundações foi o foco maior. Temos visto inundações devastadoras no mundo inteiro, como vimos no Brasil, no Paquistão e no sudoeste dos Estados Unidos. O que nós vimos nos dados é que os governos têm usado soluções baseadas na natureza para solucionar esses problemas, esses riscos, para redução de riscos de inundações e também redução do risco da qualidade inadequada da água e o risco de escassez. Esses dados também estão explicados no relatório por região geográfica e, mais uma vez, essa aqui é uma orientação. Vocês vão ver a informação maior no relatório. Vocês podem baixar esse relatório, olhar as tabelas, mostrando a sua região geográfica especificamente, a parte do mundo onde você está, se você tiver interesse. Aqui agora vamos olhar para os contribuintes ou pagadores, quem está investindo. Aqui nós vemos basicamente essa linha de tendência aqui, nos últimos 20 anos. Uma parte do investimento vem dos governos investindo domesticamente. Isso, nós falamos de água para as residências, para proteger os cidadãos cada vez mais, fornecendo o bem público. E isso tem ligação com as funções dos governos. Então, a maior parte do investimento vem dos governos em todos os níveis, seja no nível da União Europeia, ou no nível de país, ou também no nível local e estadual. Investimentos em todos os níveis dobraram na última década, mostrando essa tendência geral. É interessante que os governos continuam a ter a maior parte dos investimentos, mas tem outros investimentos que aumentaram, a participação que aumentou ao longo dos anos, tendo uma confiança maior, confiança crescente nas soluções baseadas na natureza e investimento nessas soluções. Os serviços públicos de água têm melhorado no Peru nas últimas décadas. Por exemplo, eles mudaram a forma que eles colocam as tarifas, que eles estabelecem as tarifas para os usuários que participam na conservação de mananciais. Então, quase todos os serviços de água no Peru agora estão participando dessa forma. Nós também temos visto um aumento muito grande nas instituições multilaterais, incluindo o Banco Mundial, o Climate Fund, e instituições que promovem essa segurança hídrica com base na natureza, em soluções baseadas na natureza,
Pensando em algo além dos pacotes de investimento tradicionais, temos soluções de engenharia, por exemplo, e também as soluções baseadas na natureza, com a engenharia. E, finalmente, o investimento do setor privado. Vemos um aumento de 30 vezes no setor privado, que foi realmente incrível, e boa parte disso aconteceu por regulações, e nós capturamos aqui eh, investimentos exigidos por regulações, como, por exemplo, os programas de qualidade, e na Califórnia tem um programa que usa o sistema de redução de efeito estufa do estado para trabalhar nesses programas. Então, o o estado administra esses fundos para projetos ambientais e nós mostramos essas soluções baseadas na natureza para a água. No caso da Califórnia, nós vimos que muito disso estava indo para a manutenção do risco de incêndios naturais, e o governo no estado investiu muito nesse tipo de prevenção para poder gerir de forma sustentável essas soluções para a proteção dos mananciais. Agora vamos olhar para os mecanismos. Neste relatório, nós vimos 5 mecanismos diferentes. Vamos fazer uma visão geral nesse momento. Um dos maiores foi incentivo para os proprietários de terra, que mudam a forma de interação com a paisagem, nesse caso especificamente a água. Eles têm programas que variam muito. Durante décadas, eles têm operado no nível nacional e no nível da União Europeia. Nós vimos que 20 desses programas, com um tamanho médio de US$ 1 bilhão, né, por iniciativa, são programas muito grandes, então, que tem metade do investimento de 2023, 48%. Outros investimentos públicos que estão também agindo para o bem público, e o que está incluído aqui são investimentos em natureza e infraestrutura. Nós temos visto soluções baseadas na natureza nesses pacotes. Por exemplo, na Nova Zelândia, que é um país mais ao sul, eles têm séculos de experiência criando sistemas com barragens, e eles têm feito muito mais a restauração das planícies, e são outros investimentos tradicionais de infraestrutura. Nós também vimos isso nos Estados Unidos, com compromissos para a infraestrutura e o ato de redução da inflação, trazendo investimentos para a natureza e implementação do que está sendo questionado agora, esse tipo de investimentos que estão sendo incluídos em altos níveis de políticas públicas. O próximo mecanismo que nós olhamos são investimentos direcionados por usuários. São muito mais na escala local, incluindo cidades, empresas, falando dos seus próprios eh, mananciais, como em Santo Antônio ou San Antônio, que eles têm um fornecimento de água para os residentes, tendo um reabastecimento natural da água, pensando na área e na paisagem e o impacto dos desenvolvimentos nessa recarga da água subterrânea. E esse programa é parte do orçamento municipal, aumentando ah, os, os estacionamentos que ficam perto de riachos para melhorar a proteção. Vocês vão ter mais detalhes sobre isso no relatório. O último slide da parte de mecanismos inclui
2 mecanismos com base no mercado. Um é um ótimo exemplo sobre o que acontece na Austrália, no Murray-Darling Basin. Eles têm um grande manancial aquático e eles recuperaram esse manancial e mostra como os agricultores, de forma voluntária, puderam participar dessa iniciativa para garantir níveis satisfatórios de água no ambiente. E também os mercados ambientais de água, que falam sobre os créditos de compra e arrendamento, eles têm limites regulatórios para regular o quanto de nutrientes e outros contaminantes podem estar nos efluentes. Por exemplo, o plano de tratamento de água de esgoto, e eles consideram que isso pode ser uma melhoria para o tratamento de água. E também considerando créditos de água de qualidade, e esses programas, em alguns casos, incluem soluções baseadas na natureza. Por exemplo, programas de agricultura sustentável. Nós vemos também os programas na Nova Zelândia e um novo programa na Austrália, focado para o, a proteção da área de arrecifes. Uma das maiores aprendizagens aqui é a diversidade. Historicamente, os incentivos públicos foram a maior forma de investimento nos ecossistemas, e nós vimos, em muitos casos, vimos uma volta, lembrando dos anos 90, então tem tido um mecanismo de investimento muito grande, mas na última década, todos os mecanismos que desde 2013 têm aumentado muito. Em 2021, eles levaram esses incentivos também para os proprietários de terra e outros mecanismos que também fazem parte dessa imagem, tendo mais diversidade em projetos diferentes que poderiam ser adaptados localmente como parte desse pacote de soluções. Finalmente, minha parte favorita é as tendências por área geográfica. Se você não viu, por favor, veja essa parte. É muito rico em exemplos específicos. Quando olhamos para o investimento global, em 2023, por país, vemos que a China tem um destaque de investimentos. Ela lidera os investimentos globais para ah, as soluções baseadas na água, na natureza e segurança hídrica. Em 2023, a China investiu mais do que o mundo inteiro junto, com muitas décadas de políticas públicas pensando na experiência do país nos anos 90, o Rio Amarelo, que foi muito parte dele para o oceano. Então, houve um momento de crise lá e o governo começou a perceber que teriam que fazer algo com relação às alterações climáticas no país. Então, mais de 99% da parte de abastecimento e de cuidados é por parte do governo na China. Aqui vocês podem ver programas governamentais maiores, especialmente na União Europeia, um incentivo para os proprietários de terra e um apoio de desenvolvimento global que tem incentivos de encorajadores para essas práticas sustentáveis e diferentes instrumentos. Temos também crescimento em programas nacionais para muitos países, com investimentos através de agências de serviços públicos de água. Estados Unidos e Canadá, uma parte do investimento foi por incentivos para os proprietários de terra, com mecanismos que acontecem desde os anos 30 nos Estados Unidos.
que houve degradação, que levou a secas e muitas tempestades, que causou graves consequências para os agricultores e fez uma mudança em práticas para responder a essa crise. E hoje ele é consolidado por este essa previsão de conservação, como nós vimos no Canadá e nos Estados Unidos desde 2023. No caso da Oceania, tem pontos importantes aqui. Vemos muito da inovação em mecanismos baseados no mercado e também a liderança indígena participando disso, dando um exemplo do caso que eu falei sobre a autoridade trabalhando com o povo maori, negociando uma representação ecológica para poderem gerir os recursos naturais e fazer a defesa da recuperação de rios locais. Aqui nós vemos uma assistência eh, externa e instituições multinacionais, multilaterais, e vemos aqui um investimento para as nações das ilhas da Nova Zelândia e Austrália. Os próximos slides temos Ásia, América Latina, Caribe, África. Os investimentos governamentais participam bastante disso, mas também vemos que outras iniciativas também têm um papel importante. Na China, na Ásia fora da China, temos as tarifas do uso de água no Vietnã e na Coreia do Sul, utilizando estes pagamento de taxas para os usuários, levando a uma melhoria na produção de energia dos sistemas para poder investir em restauração. Na Coreia, eles têm fundos de gestão fluvial para utilização e investimentos para água. Na América Latina e no Caribe, nós vemos investimento doméstico maior para os proprietários de terra e houve um crescimento muito grande no Peru na última década. Isso levou a mudanças importantes nas políticas públicas, no sistema de políticas públicas, que permitiu que o país pudesse eh, investir em estradas, hospitais, infraestrutura em geral, e também melhorando mananciais que tinham sido degradados, e incluindo projetos de segurança hídrica, e que envolve engenheiros, designers, pessoas da comunidade local, para realmente ver essa mudança acontecendo, trazendo muitas soluções. E vemos esse sistema com mais de 200 projetos de soluções baseadas na natureza. Nós temos instituições multilaterais também com um papel muito importante nessa região. E, finalmente, por fim, mas não menos importante, com certeza, a África, com soluções baseadas na natureza, incluindo um grande aumento na iniciativa pública, como eu mencionei anteriormente, um programa que já existe desde os anos 90 e um programa que agora, originalmente ele foi feito para preservação de espécies e tudo que envolvia a ameaça à segurança hídrica. Ele trouxe um cuidado de espécies invasivas e também com pessoas, especialmente as mulheres. Então, temos um programa que investe US$ 1 milhão em 2023. No final da década, nós percebemos que tinha 16 programas financiados em toda a região, instituições multilaterais também participando em 10 desses programas através de empréstimos para os governos, desempenhando um papel muito importante aqui, mais do que qualquer outra região.
e também fundações tendo um papel muito relevante aqui também. Isso aqui foi uma visão geral bem rápida, eh, de tantos dados que nós temos e tendências. Isso aqui é só uma introdução para o nosso relatório. Vocês podem baixar esse relatório para vocês olharem com mais detalhe. Agora eu vou passar para Brooke Atwell, da Nature Conservancy, que vai falar sobre algumas recomendações principais. Muito obrigada, Mia. Antes de seguirmos para Brooke, eu quero aproveitar a oportunidade de fazer perguntas que vêm da nossa audiência. Uma pergunta que achei interessante e eu quero saber a resposta é: exemplos de ações do setor privado, onde nós vemos essas ações como iniciativas de paisagens. Sim, eu poderia ter mencionado isso no slide que falamos sobre beneficiários diretos em mananciais. Eu falei sobre cidades, serviços públicos, mas também definitivamente tem investimento privado voluntário lá, para investimento em tecnologia, incluindo empresas de bebidas, empresas de tecnologia que têm interesse da melhoria da qualidade da fornecimento de água e também as empresas de tecnologia precisam de água para resfriamento dos data centers. Então, eles têm interesse de investir nessas soluções também. Então, com certeza, sim. Certo, obrigada. Tem outra aqui, algumas perguntas sobre diferentes idiomas, programas e projetos que nós podemos chamar de soluções baseadas na natureza. Você poderia falar sobre a terminologia e os diferentes nomes para esses tipos de intervenções, esses programas de intervenção que nós vemos em uma diversidade muito grande que nós monitoramos? Sim, claro, essa mudança na linguagem é algo que está acontecendo agora. O último relatório nesse assunto, em 2016, foi chamado O Estado dos Investimentos em Mananciais, e como você possa chamar, podemos chamar também de infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, mas o nosso foco aqui é o que é que essas intervenções estão investindo, e nós temos uma lista de palavras-chave para ajudar a identificar que tipo de designs que nós queremos incluir, e nós envolvemos uma gama muito grande de linguagens e termos. E eu vou colocar você agora para responder essa pergunta. Se nós excluímos a China desse relatório e incluímos o restante do mundo, qual é a quantidade? E vemos uma diferença muito grande em termos de tendências na conservação? Sim, bom, o investimento geral foi de 50 bilhões de dólares e o investimento da China é quase metade, um pouco mais da metade disso, então temos 25 bilhões de dólares no resto do mundo. Nós vimos muito mais crescimento nessas outras regiões do que foi visto na China. E é interessante que nós vimos aqui a análise é que quando nós olhamos para outros tipos de mecanismos fora dos incentivos públicos para proprietários de terra, nós vamos um crescimento. E sem a China, temos um crescimento de 10 vezes. Então, vemos mais diversidade nas outras reuniões, sem contar a China, com certeza. Excelente. Obrigada, Mia Smith, por sua excelente apresentação e a introdução do relatório. Agora sim, vamos falar com a Brooke, que tem sido parte da equipe já desde o início dessa cooperação. Ela vai trazer recomendações chaves sobre vindas dos autores do relatório, com muitos especialistas e que trazem soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica. Obrigado, Jenna. Bom, como foi mencionado, temos uma série de recomendações
e vamos falar sobre como diversificar alguma dessas soluções. Eu estou Quero reconhecer que essas recomendações foram desenvolvidas e endossadas por especialistas que vocês estão vendo aqui na tela, cada um trabalhando em sua capacidade individual. Esse relatório confirma que as soluções baseadas na natureza não são algo que seja periférico. Ah, nós vemos que temos essas soluções baseadas na natureza conectadas aos objetivos de água. Então, ainda existe uma fragmentação e também tem muitos desafios. As soluções baseadas na natureza ainda não estão completamente integradas nos planejamentos e isso faz com que possamos perder algumas oportunidades e também capitalizar nos benefícios. Os financiamentos de longo prazo para essas iniciativas é um desafio, mas é chave para as soluções baseadas na natureza em locais onde existe uma demanda maior para esse tipo de solução, trazem uma sinalização de que ainda está fraca, mas com relação à parte de equipamentos, temos desenvolvedores de projetos que podem agilizar esses projetos baseados na natureza. Vemos na apresentação que tem uma manutenção desse tipo de investimento privado, aliás, o público, perdão, ele ainda é dominante, mas o investimento privado, ele tem uma limitação com relação às regulamentações, os negócios, as empresas têm uma preferência por investimentos multilaterais, a preparação de projetos também pode ser algo difícil de você lidar, os estudos têm sido feitos para incluir os custos com o design, com o desenvolvimento, e isso é excluído dos valores de investimento direto, mas podem ser integrados totalmente no sistema, mas nós não temos visto muito isso. Os modelos de soluções baseadas na natureza, envolvendo povos indígenas e comunidades locais, elas têm participado na implementação dessas soluções e integrando o conhecimento tradicional e ainda falta uma liderança nessa parte. E por fim, e não menos importante, temos ainda algumas lacunas de dados que permitem uma evolução maior. A equipe tem 5 recomendações que têm a ver com financiamento e apoio a políticas para fornecer essas soluções juntamente com as comunidades. Pensando na implementação, vamos olhar para essas recomendações agora. Primeiro, modelos de recursos resilientes. Isso, especialmente, pensamos sobre os riscos aumentados com relação às soluções baseadas na natureza. Esses investimentos não vão ser substituídos por outros no curto prazo, mas os donos de propriedades têm mostrado interesse nesse crescimento. Então, temos uma, um fortalecimento desses modelos de renda com base nos usuários. Nós temos também co-benefícios alavancados para diversificar uma série de financiamentos. Isso traz resiliência para as mudanças no mercado e eles podem ter investimentos para contar. Nós temos também eh, a intenção de diminuir as lacunas para os locais que têm poucos recursos. Então, dar apoio e contar com fundações e
todos os arcabouços para a capacidade para termos mais modelos autossustentáveis no futuro. Para falar sobre condições que, que têm essa viabilidade de qualidade dos investimentos. Nós temos muitas agendas relacionadas a isso, como infraestrutura, biodiversidade e a redução de acidentes. Temos compromissos nacionais nessa que incluem esses arcabouços, essas políticas, pensando nos planos nacionais para incluir as soluções baseadas na natureza. Então, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e outros que estão participando desses arcabouços. Integramos também as soluções baseadas na natureza nas infraestruturas e planejamento subnacional. Os governos têm participação nessas prioridades, então aqueles que investem podem dar apoio às políticas de empréstimo para levar investimentos verdes e alavancar a resiliência dos sistemas de infraestrutura. Os criadores de política reconhecem os investimentos em planos de infraestrutura. Isso também é uma forma muito efetiva para mostrar que as comunidades indígenas estão integradas nos projetos. Agora, cada painel, o mundo tem solicitado mais investimento privado, apesar de não ser algo que vai substituir o investimento público, mas vai ter sim uma participação muito importante e vai ajudar a formatar e canalizar os investimentos para ter soluções de maior impacto. Então, essas políticas têm um papel importante e ferramentas mais efetivas para expandir a participação privada, com iniciativas baseadas no uso de água, criando arcabouços que têm conformidade com ecossistemas para diminuir os riscos relacionados à água e natureza, e uma ação coletiva e entrega de modelos públicos e privados que pensam nos custos, na diminuição dos custos para as parcerias público-privadas, que têm interesse em diminuição de custos relacionados às PPPs. Outra forma seria o setor de capitais participando com seus títulos. Também temos um foco não em geração de mais financiamento necessariamente, mas também como entregar, como fazer chegar nos locais esse investimento. Então, temos evidências muito importantes de impacto. Então, falando com investidores, eles trazem profissionais de soluções baseadas na natureza para as operações e aumentar o campo. Isso envolve o treinamento de gestores, engenheiros e implementadores locais, especialmente em locais que têm demandas que têm crescido rapidamente. Isso pode ajudar a aquisição mais ágil do, de que for necessário para esses projetos. Os componentes para esses sistemas devem mostrar também conformidade e responsabilização, e também tendo um sensoriamento remoto que, com a ajuda de inteligência artificial, para monitorar esses trabalhos, trazendo mais transparência e indicadores mais corretos. E também a escuta das vozes locais da comunidade para entender as suas necessidades. E também uma recomendação que fala sobre melhorar as lideranças locais, engajamento de comunidades indígenas, seja lá quais forem os ecossistemas,
os projetos de soluções baseadas na natureza podem ser mais sustentáveis a longo prazo se tiverem uma liderança local desde o início. Então, contamos com essas lideranças indígenas para desenhar as soluções. Isso inclui um financiamento direto para as comunidades locais, comunidades indígenas, que podem impactar a participação, e isso faz adaptação de políticas de aquisição ou facilitação de parcerias que vai facilitar os pontos de entrada nas comunidades, tendo o envolvimento deles nesses projetos. As iniciativas também devem assegurar que as comunidades tenham uma compensação equitativa criada por esse esforço. A comunidade precisa entender melhor o que é a segurança hídrica. Isso inclui o treinamento e a parte educacional desses programas. Eu vou parar aqui. Eu só quero dizer que as recomendações, a seção de recomendações no relatório tem mais ainda, tem mais informações ainda para vocês, mais exemplos do que foi visto em loco nessas áreas. Mas por agora eu vou voltar para a Jenna. Muito obrigada, Brooke. Eu quero aproveitar a oportunidade de fazer algumas perguntas que vêm aqui da nossa audiência. Primeiro, que vem de Sophie Tremblay. Em qual seria a contribuição da China para essas geografias? Eu acho que tem programas muito bons na China, como os investimentos do Banco Mundial, que estão falando, estão trabalhando com a agricultura em larga escala e também o fluxo dos rios, essas práticas que são transferíveis à China. É um caso interessante, porque tem diferentes políticas e um arcabouço político diferente comparado a outros países no mundo. Então, replicar a forma que eles disseminam investimento no nível nacional seria difícil no Brasil, por exemplo, que tem um sistema político muito diferente. Nós encorajamos as pessoas para pegar sementes de inspiração e colocar de forma adaptada aos seus ecossistemas, aos seus países. Tem uma pergunta aqui sobre a importância dos benefícios. É porque você pode monetizar isso e trazer trazer valor? Ou existe também uma, uma discussão sobre como isso impacta os investimentos e os projetos? Você pode monetizar alguns co-benefícios para financiadores adicionais, como aqueles baseados em carbono, que talvez não estejam interessados nos resultados de segurança hídrica, mas querem cuidar da parte de recuperação de florestas. Alguns benefícios, eles necessariamente são ah, monetizáveis e existe uma diferente quantidade de investidores que nós colocamos no relatório que fala sobre esses investimentos locais que investem no bem público, não por questões monetárias, mas porque eles entendem que, qualitativamente, esses projetos fornecem benefícios para o bem-estar e para o meio ambiente também. São das coisas que podem ser mais difíceis de capturar holisticamente. Excelente. E também, com relação a isso, tem uma pergunta sobre identificar exemplos de mecanismos de financiamento misto. Como é que esse, essa arquitetura de financiamento pode estar relacionada a esses múltiplos benefícios? Sim, com certeza. Um exemplo muito bom é o Fundo Hídrico de Nairobi, no Quênia. Eles têm financiamento público, privado, misto, e eles conseguiram monetizar os benefícios de carbono. E o sistema de agrofloresta também, eles conseguiram atrair financiamentos para esses créditos de carbono vindo da Europa. E tudo isso
traz esses investimentos mistos que são revertidos em soluções baseadas na natureza. Interessante você ver os exemplos de financiamento misto que se apropria desses projetos. Vocês podem olhar também isso no nosso relatório, se você quiser mais detalhes. Certo, obrigada, Brooke. Foi muito bom receber suas recomendações. Para mim também foi um prazer. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma conversa do painel sobre o que significa essas implementações e essas informações na prática. Temos representantes de diferentes instituições. Isso nos vai dar uma chance de fundamentar os dados e experiências reais e explorar para onde iremos a partir daqui e entender as oportunidades. Então, eu estou feliz de poder ter nossos três painelistas participando do nosso webinar. O Klaas de Groot, co-líder do Programa Global sobre Soluções Baseadas na Natureza para a Resiliência Climática do Departamento de Água do Banco Mundial. Ele apoia países para projetar e financiar sistemas de infraestrutura hídrica que sejam resilientes, inclusivos e positivos. Max Cabral, diretor de Política e Regulamentação para a Construção e Saneamento do Ministério de Habitação, Construção e Saneamento do Peru. Ele tem sido fundamental no avanço de estruturas de investimento público que integram soluções baseadas na natureza no nível nacional. E Leonardo Menos, diretor executivo de Água e Saneamento da cidade do Cabo, que traz uma perspectiva do governo local sobre a integração de soluções baseadas na natureza na gestão da água em uma das áreas urbanas de maior escassez de água do mundo. Estamos ansiosos para essa conversa aberta que vai falar sobre a tradução da ambição em ação. E antes de começar, eu quero dizer que parte desse painel será em espanhol. Então, se você fala inglês, você vai poder utilizar o serviço de interpretação simultânea no ícone que fica na parte de baixo da sua tela. Então é isso. Vamos começar com as reflexões da última década com o CLAS. Os bancos multilaterais têm um papel importante no aumento de investimentos em soluções baseadas na natureza na última década. O apoio multilateral por meio de instrumentos não reembolsáveis com doações cresceu 10 vezes globalmente, e combinando com empréstimos, bancos multilaterais apoiados da metade dos investimentos em soluções baseadas na natureza, na América Latina e no Caribe. Então, como essa abordagem do Banco Mundial pode integrar as soluções baseadas na natureza aos investimentos no setor hídrico e como é que isso evoluiu na última década? Obrigada, Jana. Em primeiro lugar, eu agradeço vocês por me convidarem e eu quero parabenizar pelo lançamento deste documento tão interessante. Eu comecei cerca de 10 anos atrás no Banco Mundial e eu lembro que naquele momento eu aproveitei as oportunidades que nós tínhamos para mencionar as soluções baseadas na natureza. Mas agora, desde então, tem tido resultados muito grandes, incluindo o trabalho do Banco Mundial. E é parte da parceria dos países com os arcabouços e o desenvolvimento climático. Foram passos muito importantes, adaptando o conceito, documentos estratégicos muito importantes. Nós não vemos aqui no SSP, mas isso tem a ver também com a segurança hídrica. Posso falar um pouco sobre isso e também investimentos mais eficientes. Os elementos apresentados no relatório estão alinhados com o que nós temos no Banco Mundial, especialmente nos últimos 3 anos. Houve um aumento. Em 2023, teve um portfólio de 3 bilhões de dólares para as soluções baseadas na natureza, mas também relacionado ao que nós temos feito
pelos programas de gestão de mananciais, e tudo isso pôde ser encaixado melhor como soluções baseadas na natureza, em diferentes setores, como a parte urbana, a parte de saneamento e também na agricultura e trabalho hidrelétrico. Nós trabalhamos, portanto, em diferentes setores, com um programa de dois programas multimilionários, com parceria de organizações dos grupos do Banco Mundial que fazem integração de soluções nesses programas e também recebendo um financiamento da parceria de saneamento global. Nós utilizamos isso para promover desenvolvimento de projetos para fazer treinamento interno e também atividades relacionadas à conservação. É o que nós chamamos de lançamentos de trocas de experiências nos projetos e nas práticas, no programa global para soluções e resiliência, com a colaboração de instituições que trazem produtos de conhecimento. Então, eu convido vocês a olharem para a, o site naturebasedsolution.org, perdão, para vocês verem as soluções que têm sido implementadas. E o programa também fornece eh, equipes de força-tarefa para as soluções operacionais e como podemos melhorar a preparação. Um dos instrumentos são as oportunidades baseadas na natureza, soluções baseadas na natureza, e com isso, nos últimos 2 anos, podemos auxiliar mais de 200 cidades em 44 países, em 48 bilhões de dólares. Além disso, nós temos visto, no caso do Banco Mundial, a criação de empregos. Isso é um critério muito importante, porque sem a criação de empregos, não existe desenvolvimento. E temos trabalhado junto com organizações internacionais para quantificar, além de outros co-benefícios que fomos mencionados na apresentação, como quantificar a criação de empregos, sendo um dos efeitos dessas soluções baseadas na natureza, como efeitos dessas soluções. Muito obrigada, classe. Foi ótimo começar com colaboradores como você, o Banco Mundial, que nos ajuda a identificar oportunidades para soluções baseadas na natureza para atingir os seus objetivos. É muito bom saber os investimentos feitos pelo Banco Mundial, trazendo um apoio para as estratégias, para esse tipo de solução, para entrarmos no campo e trazer recursos. E foi muito bom você compartilhar isso conosco. Muito obrigada. Agora, quero falar com o Max Rabahal. Max, você tem sido um líder com um aumento de 7 vezes nesses investimentos das soluções baseadas na natureza. Tá, claro que a infraestrutura natural deu tração a isso e temos visto isso. Então, como é que isso pode trazer, como é que isso trouxe os resultados para a água potável? Vemos que o Peru tem se tornado, ela está basicamente, eu estou basicamente repetindo em espanhol o que foi dito em inglês, falando do conceito da infraestrutura natural e a planificação da infraestrutura. Então, a pergunta é: como tem sido feita essa transformação no setor de água potável no Peru e quais mudanças importantes foram observadas e quais impactos foram possíveis? Muito obrigado, Jenna, pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, esse grande trabalho desse relatório. E eu convido todos vocês a lerem esse relatório e para terem uma ideia e ficarem surpresas com a informação que vocês vão ter. Com relação ao Peru,
a conservação hídrica começou não faz pouco tempo. Começou em 2007 em Modibanda. E foi feito também por causa de uma normativa governamental. Nós pensamos em adicionar um sol, que é a nossa moeda, que equivale a cerca de um terço ou um quarto de um dólar, e fazer isso para garantir a segurança de recursos hídricos. Continuamos com esse processo e tivemos uma situação complicada com relação à comunidade de Cusco, com uma situação de escassez de água. Essa situação se escalou em uma situação nacional, incluindo um financiamento nacional para solucionar isso. Tivemos muitas medidas, como para impactar as dificuldades das comunidades. Isso continuou ao longo do tempo. Nós vemos a importância muito grande dos marcos regulatórios nesses esforços para retribuir ao ecossistema e também trazendo soluções especiais para a preservação das bacias hidrográficas, especialmente as empresas de água contribuindo também e as comunidades locais, todos contribuindo para a melhoria dos sistemas hídricos. Isso trouxe esse avanço de forma progressiva, incluindo a tarifa de água potável, e este montante foi direcionado completamente para a conservação hídrica. Então, nós chamamos isso uma reserva, passando de 1% para 8%, dependendo da empresa, para preservar a água. Não é apenas uma solução coaxial, mas uma solução mais abrangente, sendo uma taxa, uma tarifa, ou seja, um acordo feito, mas isso proporcionou uma melhoria a partir das comunidades locais e também a importância da validade de diferentes acordos, fazendo com que esses acordos fossem concretizados. As comunidades, a academia e outras instituições, e também o governo local e o governo nacional e ONGs, todos esses atores envolvidos para trazer soluções, como foi proposto por Ostrom no seu livro, falando sobre as contribuições dos governos para a parte de saneamento e água potável. Nós vimos isso como resultado de uma grande cooperação. Hoje, aproximadamente 40% das empresas de água no Peru estão investindo em ações, financiando ações para soluções de melhoria da segurança hídrica. E essas empresas têm criado também vários pré-requisitos. Obrigada por trazer essas informações sobre o esforço das comunidades de trazer soluções e junto com as empresas de água, e que como essas soluções foram institucionalizadas e se radicaram no país através da política nacional, e assim também você fortalece essa troca. Muito obrigada, Max. Eu volto para você daqui a pouco. Agora, eu quero passar para Leonardo Manos, da cidade do Cabo. Vocês
chamaram a atenção do mundo inteiro com relação à crise, ah, de água que vocês tiveram, e as soluções que foram trazidas com parcerias até chegar no fundo, hídrico da cidade do Cabo. Como é que vocês trouxeram essas respostas, para lidar com essa crise hídrica, construindo ação coletiva e também assegurando co-investimentos de diferentes atores? Obrigado, Jenna. É uma oportunidade que veio até a nós, um desafio. Acho que ninguém ou nada, na cidade do Cabo que não tenha sido afetado por isso. Muitas forças que, especialmente 3 partes que participaram, que foi o setor público, a o trabalho da prefeitura, da cidade do Cabo e a comunidade local também, de diversas formas que esse projeto foi implementado. A cidade do Cabo, nós não debatemos se a mudança climática é uma coisa real, para nós é uma realidade. E nós isso explica o que nós sentimos. Nós temos em mente que não há nada mais restrito que algo que restringe o desenvolvimento do que a falta de água. Sem água, você não pode ter desenvolvimento, é muito difícil você ter desenvolvimento. E também pensamos a formação de a algo que poderia não apenas pensar de forma isolada de uma represa ou de outra, mas pensar numa mudança sistêmica, uma abordagem sistêmica para lidar com o problema. Isso até fez como, a cidade do Cabo estava lidando com os resíduos e com o desperdício. Nós não pensamos nessas soluções baseadas na natureza como uma resposta única, mas algo que contribui muito em termos de o fornecimento geral de água. Então, mesmo tendo essa colaboração que foi feita na área pública, com a criação do Fundo Hídrico da Cidade do Cabo, isso serviu como algo que catalisou essas mudanças. Isso Essa foi uma força compartilhada por todos. Tem uma segunda força também, que foi basicamente um objetivo comum, de pessoas que tinham a restrição no fornecimento de água, no recebimento de água. Nós identificamos as áreas onde esses investimentos poderiam ser feitos e quais áreas poderiam ter um maior retorno de investimento, pensando num acordo entre o setor público e privado em um objetivo comum, para lidar com a questão e ver os ganhos. E nós vemos esses ganhos hoje em dia, com a contribuição do fornecimento de água em aumento de 15%, que temos uma boa parte da água vindo de água restaurada. Então, essas foram as forças motivadoras que estavam reunidas na mesa para achar uma solução, com base na natureza. Muito bom, Leonardo. É bom saber que 15% do fornecimento de água vem de áreas restauradas, áreas de mananciais restaurados. E eu fico feliz de conectar isso com o que foi falado sobre uma mudança sistêmica no pensamento, que o Max falou sobre soluções baseadas na natureza, em Cusco. Isso responde uma forma de juntar os serviços de água com as comunidades. Então você olha para as questões sociais primeiro e depois passa para a gestão de mananciais. Isso ajuda você a lidar com
os desafios de escassez de água que a cidade do Cabo teve. Às vezes, quando você começa com as soluções baseadas na natureza, nos permite adaptar uma abordagem sistêmica que traz outras soluções, porque a gente começa a ver os mananciais recuperados agindo de uma forma, trazendo muitos benefícios. Então eu quero saber exatamente foi bom saber como essas coisas se complementam. Agora nós olhamos para o passado, 10 anos de 10 anos para cá. Agora queremos olhar para o futuro e voltando para o clássico, pensando daqui a 10 anos, qual é o melhor cenário para as soluções baseadas, na natureza e os investimentos nessas soluções. Vamos imaginar que o que poderia ser o melhor cenário possível e se fizermos isso, o que pode acontecer que vai trazer uma diferença. Então, qual é o papel do Banco Mundial para trazer essas soluções para os parceiros, para os países parceiros que trabalham com vocês? O que vocês veem, junto com os governos que vocês trabalham e outros atores, que pode destravar investimentos que vão trazer mais impacto e benefício para soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica? Obrigado e eu gostei muito de escutar a discussão e as situações que vocês trouxeram, especialmente o Leonardo. Bom, o interesse dos nossos países clientes é nas oportunidades de soluções baseadas na natureza para fazer os investimentos mais eficientes. Primeiro, tem um impulsionador principal, que eu diria, para os próximos 10 anos, e nós estamos nos convencendo no ganho e também, é claro, a necessidade de investimentos no setor, hídrico para construir resiliência e o financiamento público às vezes não é alcançado. Então, podemos ver no envolvimento do setor privado. Nos últimos anos, nós vimos isso, mas em primeiro lugar, é importante continuar o diálogo com os clientes e melhorar o entendimento das soluções baseadas na natureza, melhorar ah, as regulamentações institucionais, por exemplo, os direitos da água, fazer análise de co-benefícios e como monetizar esses co-benefícios e como certificar de que esses co-benefícios possam fornecer financiamento para diferentes intervenções. E certos financiamentos são importantes para nós. O que nós vemos é que tem muitas análises ex ante, mas especialmente análises ex post, depois de 10 anos, o que aconteceu com essas soluções baseadas na natureza, como eles beneficiaram diferentes atores nos grupos e nesses países. Isso é muito importante. Bom, se voltarmos para os investimentos e a participação do setor privado, nós podemos ver a as soluções com participação corporativa e empresas que querem investir em títulos e também participação de investidores nos mananciais de água. Podemos ver um efeito positivo nesses investimentos. O temos, por exemplo, o programa de fornecimento de água em Nova York, com a participação de OPEX e CAPEX e as empresas de fornecimento de água. Algo que também não está relacionado diretamente com a segurança hídrica, mas tem um impacto nos sistemas hídricos, uma questão que vocês sabem que o IEC é parte do grupo do Banco Mundial, que lidam com o setor privado. E nós podemos ver como podemos pensar nessas participações de forma sustentável, trazendo
A redução dos riscos de inundações. Também nós queremos atingir os objetivos das melhoras nos modelos, a parte de agricultura em certas áreas de mais e maior risco. Também a participação do Banco Mundial a garantir investidores que possam investir nos países clientes. Então, além do apoio do Banco Mundial, podemos trazer outros investidores que têm investimentos em crédito de carbono, em títulos verdes e pensando também nos juros que esses países pagam para os nossos empréstimos, pensando nos impactos que são necessários em muitos desses países. Isso impacta a a forma que nós lidamos com esses desafios. Excelente, muito obrigada. Mas você acabou respondendo uma das perguntas aqui que nós tínhamos sobre as opções de trazer o setor privado em um espaço que é muito dominado pela financiamento público, oportunidades que trazem um capital privado, como títulos verdes, e também trazer essas empresas privadas nessa paisagem, tendo interesse para criar uma arquitetura financeira que nós começamos anteriormente. E falando sobre os clientes do Banco Mundial, vamos para o Max, no Peru. Eu quero perguntar para o Max, ele está com a perspectiva do setor de água potável, e isso se tornou totalmente institucionalizado, mas quais são as lacunas que precisam ser abordadas para fazer com que isso aconteça? Agora eu estou falando em espanhol. Como é que o setor de água potável no Peru, com o conceito e a prática da infraestrutura natural, como é que isso pode ser institucionalizado completamente? Quais são as questões mais importantes, as políticas mais importantes para capacidades que temos que abordar agora para atingir os objetivos? Eu É uma pergunta importante. Nós pensamos sobre esses desafios que temos de políticas. Por exemplo, nós tivemos a modificação de da parte de qualidade, incluindo diferentes aspectos, e eu vou mencionar isso dessa forma, numa perspectiva verde, entendendo a conservação do fornecimento de água, mas também a segurança desses mananciais. Isso perpassa modificações que são feitas para incluir as fontes hídricas. Para nós é importante, porque precisamos modernizar a gestão hídrica, por exemplo. Temos que focar na conservação e o tratamento da água. Agora estamos trabalhando na parte de fornecimento de diferentes serviços hídricos. Nós dividimos em 2 partes, desde a parte de distribuição de água e também a restauração de mananciais, envolvendo o financiamento de empresas e também o investimento público, que envolve vários mecanismos que possibilitam parcerias entre empresas públicas e privadas que vão focar, eh, nas populações. Com relação à capacidade, nós temos desenvolvido formas diferentes. Por exemplo, a empresa não precisa estar a cargo da financiamento de conservação. Eles podem focar o investimento em agências específicas que têm certas especialidades, por exemplo, conservação hídrica,
como temos em Parequipa, no Peru. Nós temos, portanto, diferentes iniciativas nessa questão. A parte de financiamento, nós temos diferentes fundos que são feitos para conservação hídrica e para investimento em infraestrutura, e nós temos um financiamento de de infraestrutura natural, e nós temos financiamento de curto prazo. O que nós queremos fazer é certificar de que os fundos que nós temos podem ser aplicados e melhorados para que possamos ter um investimento importante hoje e que haja condições de fazer esses pagamentos ao longo dos anos. Agora, estamos abrindo mecanismos diferentes para investir na preservação de mananciais e também na segurança hídrica no nosso país. Além disso, temos parcerias com empresas privadas e públicas. Em Peru, temos um mecanismo que funciona através de tarifas e também a possibilidade de empresas privadas pensar em como podem fazer o pagamento de tarifas gerar infraestrutura, de forma que o dinheiro não não passe por todo o ciclo público, mas que vá diretamente para a infraestrutura natural. Outro mecanismo que nós temos agora no Peru, e isso também inclui a conservação, hídrica e a segurança hídrica, é a execução de diferentes núcleos. Basicamente, são mecanismos que permitem que a comunidade, durante a fase de investimento, possa ter uma uma facilitação por parte do setor público para que esses investimentos cheguem até ao setor. I will switch to English now. Eu vou passar para o inglês agora, perdão. E eu quero falar sobre alguns pontos, algo que o ministro de Habitação e Saneamento comentou, trazendo uma abordagem desses sistemas como uma cadeia de valor que traz o fornecimento de água. Então você traz esse roteiro de como os recursos podem trazer mais confiança e mais resiliência. Isso é algo importante para vermos a longo prazo. Não apenas ter uma figura do sistema que nós estamos trabalhando, mas como pode ser operacionalizado a entrega e os mecanismos do setor público para ter parcerias com o setor privado e também como as tarifas podem ter um papel também junto com o setor privado e a execução desses mecanismos com as comunidades locais, para que essas comunidades podem ter uma liderança na implementação desses projetos que permitem mais um pertencimento maior das comunidades locais. Isso também faz parte também das recomendações no relatório. Agora voltando para Leonardo, da perspectiva de uma cidade como a Cidade do Cabo, como podemos passar de projetos pilotos até um investimento sistêmico de alta escala, tendo 15% do fornecimento de água vindo de soluções baseadas na natureza, como você mencionou. O que você pode falar para outras cidades que precisam ter uma governança de financiamento e capacidade técnica para fazer essa mudança de algo pontual, piloto, para uma ação sistêmica? Acho que a primeira coisa que precisamos pensar é o que é possível e o que é custeável ou viável financeiramente. Então, a gestão do fornecimento era uma coisa,
e isso tem que ser sustentável financeiramente. Isso é importante. Se você não tiver a parte financeira, isso atrapalha tudo, porque você você não vai ter o estabelecimento de uma confiança para que você tenha um espaço de dizer: "Eu sou financeiramente viável", enquanto setor público. No caso da cidade do Cabo, temos relatórios mostrando esses resultados e nós somos bastante quase que religiosos, digamos assim, para manter essa saúde financeira. Agora, voltando para soluções baseadas na natureza, acho que o que nós podemos fazer adiante é operacionalizar uma resposta da gestão financeira. Agora, isso funciona como uma proporção da contribuição que a cidade faz no compromisso das parcerias com o setor privado através de veículos de financiamento para a conservação. O que nós precisamos fazer, eu creio, é usar o custo unitário para a operacionalização do orçamento. Você talvez deva começar esse diálogo como investimento, pensando no investimento que é feito. Primeiro, o investimento de capital e depois operacional. E uma distinção entre os dois, posteriormente, vai ajudar no entendimento dos investimentos a serem feitos para a conservação. O que é uma questão que é muito difícil é lutar contra o lobby, que que pode ser uma preocupação do governo federal. O que foi mencionado também, o Klaas mencionou isso anteriormente, é vieses que podem estar incluídos nessa infraestrutura financeira na África do Sul. O setor local fica muito dependente do setor das maiores setores. Isso pode representar uma quantidade de capital muito grande e você deve pensar em outras opções para trazer 20% da sua demanda. Então, foi provado de que nós já temos 15% do nosso fornecimento de nosso investimento em infraestrutura ecológica e também tentar diminuir a burocracia com relação à assistência. E, por fim, não é só a questão do arranjo que nós temos aqui na cidade do Cabo, mas outras experiências também que eu vi é ter um veículo, uma instituição e um entendimento de um propósito em comum de todos os atores para seguir, cumprindo o que foi acordado e o entendimento claro do que está sendo investido e como está sendo investido. Então isso é algo que continuamos discutindo na cidade do Cabo e como sustentar esses investimentos que foram feitos. Então, um aumento inclusive dos investimentos para isso, para termos uma sustentabilidade do que foi investido, né, e continuar o bom trabalho. Obrigado, Leonardo. Eu escuto você e penso nessa jornada que você passou de uma solução, baseada na natureza, que era parte de uma visão, até praticamente você trabalhar com as instituições e conseguir investimento e um veículo de proposta especial para fazer isso de uma forma muito pragmática, mostrando o benefício, e você continue dar su dar sustentabilidade. E é importante isso, nossos painéis poderem saber disso.
E como nossos participantes trabalham globalmente, nós, para conseguir os objetivos, temos que ir adiante e além do que é feito convencionalmente, e os exemplos de algumas cidades específicas podem trazer soluções baseadas na natureza integradas. E nós podemos aprender com os exemplos de outros lugares e iniciar a jornada, e aprender como podemos lidar com certos desafios, como a questão do sistema financeiro, como podemos ter decisões melhores para investir melhor em segurança hídrica, tendo uma abordagem, né, um pensamento mais sistêmico. Só quero agradecer aos panelistas por uma discussão tão rica. Quero agradecer também aos coautores e parceiros desse relatório pelo apoio de vocês no desenvolvimento desse relatório e as suas recomendações. E quero agradecer a todos que participaram, como nossa plateia, nossa audiência aqui no webinar. E queremos convidar vocês a baixar esse relatório e poderem ler o relatório. Qualquer pergunta, pode entrar em contato conosco. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado.